Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, sigamos com a nossa jornada de leitura das Confissões. Espero que esteja valendo a pena. É tempo de manter o passo, reforçar a constância. Então, a gente está no livro 4, no parágrafo, vai começar o parágrafo 20. Então, nos parágrafos anteriores, nós vimos que Agostinho perde um grande amigo, então começa a meditar sobre a vida e sobre as realidades da vida. E ele continua nessas meditações. Então, vamos lá. Ele está meditando agora sobre o belo e aquilo que é harmonioso. Ignorando tudo isso, eu amava as belezas terrenas e caminhava para o abismo, dizendo a meus amigos: amamos por acaso algo que não seja o belo? E o que é o belo? O que é a beleza? O que é que nos atrai e nos liga aos objetos que amamos? Se não tivessem harmonia e encanto, não seríamos atraídos. Eu via e observava, então, que no corpo, uma coisa é a beleza no seu todo, e outra é a sua sintonização com os outros corpos. E isso é a harmonia, tal como a parte em relação ao todo, o calçado em relação ao pé e coisas semelhantes. Essa consideração brotou-me no espírito, do fundo do coração, e por isso escrevi alguns livros. Não sei se 2 ou 3, sobre a beleza e a harmonia. Sabes, ó Deus, porque os esqueci e não mais os possuo. Eles me desapareceram, não sei como. Que motivo, Senhor Deus meu, me levou a dedicar esses livros ao orador romano Hiério? Não o conhecia pessoalmente, mas o estimava pela grande fama de seu saber e porque me agradaram palavras suas que eu ouvira. Estimava-o, sobretudo, por agradar a outros, que o cumulavam de louvores e se admiravam de que um sírio de nascimento, célebre na oratória grega, se tornasse também orador notável da língua latina e profundo conhecedor de questões relativas à filosofia. Portanto, pode-se amar e louvar a um homem, ainda que distante. Mas esse amor que sai da boca de quem louva entrará no coração de quem ouve? Claro que não. Mas no amor de um se acende o amor do outro. Ama-se a pessoa elogiada quando se está persuadido de que tais louvores não nascem da adulação, mas do amor de quem elogia. Desse modo, eu amava então os homens de acordo com a opinião dos homens, e não de acordo contigo, ó meu Deus. Pelo teu juízo, ninguém é enganado. Por que então eu não louvava a Hiério como se elogia um cocheiro famoso ou um célebre caçador, ídolo das multidões, e sim de maneira diferente, isto é, com seriedade e conforme eu próprio desejaria ser louvado? Certamente eu não desejava ser louvado e amado como os atores, embora também os louvasse e os amasse. Minha preferência era ser personagem obscura mais do que ser famosa desse modo, ser odiada mais do que ser objeto de amor de tal gênero. Como se distribuem na mesma alma a força tão diferente de amores tão variados? Como se pode amar nos outros aquilo que se detesta e não se quer para si, sendo embora igualmente homens? Ama-se um bom cavalo, embora não querendo ser igual a ele, ainda que fosse possível. Mas não se pode dizer o mesmo de um ator, que participa de nossa natureza. Será então que eu amo no homem aquilo que detesto ser, mesmo sendo homem também eu? O homem é realmente um grande mistério. Mas tu, Senhor, conheces até o número de seus cabelos, sem que se perca um só. E, no entanto, os cabelos são muito mais facilmente enumeráveis do que as afeições e sentimentos do coração.
Aquele orador pertencia à espécie de homens que eu amava tanto, a ponto de desejar ser como ele. Eu andava cheio de orgulho e vagueava de um lado para o outro ao sabor do vento, enquanto ocultamente me dirigias. Como podia saber e como posso confessar-te com plena certeza que eu amava aquele homem mais pelo amor de quem o louvava do que pelos motivos pelos quais era ele louvado? Se, em vez de o louvarem, essas mesmas pessoas o tivessem censurado, se tivessem dito dele as mesmas coisas, porém com ar de crítica e desprezo, não me teriam inflamado de entusiasmo por ele. No entanto, os fatos não teriam sido diferentes. Nele teria sido outra pessoa. Somente teria sido outro o sentimento dos narradores. Essa é a condição da alma fraca, que ainda não aderiu solidamente à verdade. Vai e volta, avança e retrocede, conforme sopra o vento das palavras de quem exprime uma opinião. Ofusca-se a luz, e não mais se enxerga a verdade, e ele que está diante de nós. Para mim, teria sido muito importante que aquela personagem tivesse conhecido meu estilo e os meus estudos. Uma aprovação sua teria estimulado meu entusiasmo, ao passo que sua reprovação ter-me-ia apunhalado o coração vazio e carente de tua firmeza. No entanto, contemplava com íntima satisfação a obra a ele dedicada, sobre a beleza e a harmonia, e a admirava, sem que ninguém mais comigo a louvasse. Eu, porém, não percebia ainda o fulcro de tão grandes coisas na tua sabedoria, ó Deus onipotente, o único que opera maravilhas. Meu espírito percorria as várias formas corpóreas e definia como belo o que é bem feito em si, e como conveniente o que é harmonioso em relação aos demais objetos, e justifica essa distinção por meio de exemplos concretos. Voltei-me então para a natureza da alma, mas a falsa opinião que tinha sobre as coisas espirituais impedia-me de ver a verdade. A própria força da verdade saltava-me aos olhos e eu desviava da realidade corpórea, a mente ansiosa para fixá-la nas linhas, nas cores, nas grandes massas. Não conseguindo percebê-las na alma, julgava impossível ver o meu espírito. Amando a paz na virtude e detestando a discórdia nos vícios, notava unidade na primeira e certa divisão no vício. Parecia-me que nessa unidade residia a alma racional, essência da verdade do sumo bem, enquanto nessa divisão percebia o princípio da vida irracional, e não sei que substância e que essência do sumo mal, que para mim, miserável, era não somente substância, mas vida, embora esta não procedesse de ti, meu Deus, de quem provém todas as coisas. A primeira eu dava o nome de mônada, enquanto inteligência assexuada, e díade a segunda, enquanto ira no delito e prazer no vício. Eu não sabia o que dizia, não sabia de fato, não havia aprendido que o mal não é substância, nem a inteligência, bem supremo e imutável. É importante essa meditação de Agostinho sobre a realidade do mal. Ele, voltando um pouco, ele faz essa meditação sobre o belo, sobre a beleza, sobre a harmonia. Enxerga isso primeiro na natureza criada e aí nos corpos, na maneira como os corpos se relacionam, daí a harmonia entre eles. E ele tenta fazer essa mesma analogia, olhar com esse mesmo olhar com esse mesmo olhar, as coisas não, digamos assim, concretas, né? Ele quer enxergar beleza na alma. Mas como ele estava muito ligado ainda aos maniqueístas, né, e toda a doutrina errônea que os maniqueístas tinham em relação, né, às coisas espirituais, né, para ele era quase impossível compreender, né, essa realidade espiritual. Então ele não conseguia, embora tivesse a intuição, digamos assim, na direção correta, né, os conceitos que ele possuía, aquilo que ele acreditava, o impedia de fazer, né, uma leitura correta desse mundo espiritual, desse mundo sobrenatural, por assim dizer. E ele medita
ele medita em relação ao mal, né? O mal como desarmonia, como falta de beleza, como aquilo que não atrai, né, o olhar, como a beleza atrai, como aquilo que não traz a paz que a beleza e a harmonia traz. Então, o belo e harmonioso, né, era aquilo que trazia paz. A ausência dessa paz era aquilo que ele chamava de mal. E na compreensão de Agostinho à época, né, de certa forma influenciado pelas ideias maniqueístas, né, o mal é essa realidade criada, né, existente, como aquela briga que nós falamos no começo, na teoria maniqueísta, no conceito maniqueísta, essas duas realidades pré-existentes desde sempre, né, do bem e do mal. E tudo aquilo que é espiritual provém do bem, tudo aquilo que é material, né, provém do mal. E essa realidade que o mal é algo existente e constante, que Agostinho infelizmente acreditava e que viu depois ser totalmente equivocado. Então a gente segue. Assim como surge o crime, quando o impulso espiritual que move nossas ações é corrupto e se manifesta com arrogância e tumulto, ou se pratica o vício quando não se refreia as paixões que alimentam os prazeres físicos, assim também, se a alma racional é corrompida, os erros e opiniões falsas contaminam a existência. E viciada estava então a minha alma, ignorando que, não sendo ela mesma a essência da verdade, outra luz deveria iluminá-la, se quisesse participar da verdade. És tu, Senhor, a minha lâmpada. Iluminarás, ó Deus, as minhas trevas. Pois de tua plenitude todos nós recebemos. Tu és a luz verdadeira que ilumina todo homem, que vem a este mundo, pois em ti não há mudança, nem sombra momentânea. Esforçava-me, porém, por aproximar-me de ti, mas tu me repelias, para que eu provasse a morte, pois resistes aos soberbos. Haverá soberba maior que afirmar, com inaudita loucura, ser eu igual a ti por natureza? Ora, sendo eu mutável, que para mim era evidente, pois desejava ser sábio para pior passar a melhor, para de pior passar a melhor, preferi imaginar-te mutável também, tu, a imaginar-me diferente do que és. Então esse conceito é um conceito importante para Agostinho. Agostinho, erroneamente, pensava que Deus era suscetível à mudança, era mutável. Depois esse talvez seja o conceito que mais ajuda Agostinho a compreender a verdade, que Deus ele não é passível de mudança. Deus não é mutável. Deus ele não oscila, ele não muda. Deus é sempre o mesmo, constante, não sujeito a qualquer tipo de ação que interfira naquilo que ele é, naquilo que ele pensa, naquilo, né, que provém e vem dele, que emana dele. E Agostinho, não compreendendo isso, naquele momento da sua vida, ele enxerga Deus assim como ele, um ser que pode ser atingido pelo mal, pode ser, né, modificado pelo mal. Quando na verdade era ele, Agostinho, que era assim, e não Deus. Então Agostinho, de certa forma, transferia para Deus essa realidade humana, a realidade da mudança, a realidade da suscetibilidade às coisas da vida. A influência do mal, a agressão do mal, ao impacto e a consequência daquilo que é mal. Agostinho não conseguia, naquele momento, conceber um Deus que não é passível de ser transformado, mudado por nada. E isso ele vai compreender mais na frente. E assim me repelias e resistias à minha vaidade e obstinação. Fixava a imaginação em formas corpóreas. Era carne e acusava a carne. Era um sopro errante e não me decidia a voltar a ti. E andava vagando por quimeras que em ti não existem nem em mim, nem nos corpos materiais. Não eram criações de tua verdade, sim frutos das minhas ficções que as imaginavam corpóreas.
Eu dizia a teus humildes fiéis, meus concidadãos, de cujo meio encontrava-me inconscientemente exilado. Dizia-lhes com tola petulância: por que deveria a alma criada por Deus enganar-se? E não tolerava que me retrucasse: por que deveria então Deus enganar-se? Preferia sustentar que a tua imutável natureza era fatalmente condenada ao erro, a confessar que a minha mutável se tivesse desencaminhado por livre vontade e tivesse ficado sujeita ao erro por castigo. Tinha cerca de 26 ou 27 anos quando escrevi aqueles livros, revolvendo no pensamento imagens materiais que me zumbiam aos ouvidos do coração. Ó doce verdade, era tua doce melodia interior que eu escutava ao meditar sobre o belo e o conveniente. Desejava ouvir-te e ficar contigo, tomado de alegria, ouvindo a voz do esposo, mas não podia, porque as vozes do erro arrastavam-me para fora, e o peso da soberba me precipitava no abismo. Não me concedias ao ouvido o gozo e a alegria, nem podiam meus ossos rejubilar-se, pois não tinham ainda sido humilhados. Deus resiste aos soberbos. Agostinho não conseguiu, nesse momento, mesmo tendo a intuição do belo e do harmonioso, encontrar a Deus, porque era carregado de soberba, de vaidade. E ele segue. De que me servia ter lido e compreendido sozinho, aos 20 anos, a obra de Aristóteles, intitulada As 10 Categorias, que me viera às mãos? Quando meu mestre de retórica em Cartago e outras pessoas consideradas eruditas citavam esse nome com ênfase, eu ficava atônito e ansioso, como diante de uma realidade grandiosa e divina. Conversando sobre o assunto com alguns que confessavam tê-las com dificuldade compreendido, mediante explicações de mestres cultíssimos, não só por palavras, mas através de desenhos traçados na areia, nada mais me puderam ensinar que eu já não tivesse aprendido na simples leitura particular. Parecia-me que o livro era suficientemente claro ao falar das substâncias, tais como o homem, e das propriedades das substâncias, tais como forma exterior do homem e sua estatura, quanto mede o parentesco de quem é irmão, ou então o lugar onde vive, quando nasceu, se está em pé ou sentado, calçados os pés ou armado, agente ou paciente de uma ação, enfim, todas as inúmeras qualidades compreendidas nas 9 categorias das quais dei algum exemplo, e na própria categoria de substância. Para que me servia tudo isso? Até me prejudicava, pois, julgando que tudo estava incluído nos 10 atributos, esforçava-me por conceber da mesma maneira, ó meu Deus, tu que és admiravelmente simples e imutável. Acreditava que tua grandeza e tua beleza subsistissem em ti como os acidentes nas substâncias, por exemplo, nos corpos. Mas tu és a própria grandeza e a própria beleza. Os corpos, pelo contrário, não são grandes e belos pelo simples fato de serem corpos, pois ainda que fossem menos grandes e menos belos, não deixariam de ser corpos. Era falso e não verdadeiro o que eu pensava de ti, invenção de minha miséria, em lugar da verdadeira realidade de tua beatitude. Tinhas ordenado que a terra produzisse para mim espinhos e cardos, e que eu comesse o pão com o suor do meu rosto. E era o que me acontecia. Mas sendo escravo das piores paixões de que me servia ter lido e compreendido por mim mesmo todos os livros que pude ler sobre as artes chamadas liberais. Comprazia-me neles, sem perceber de onde provinha tudo o que encerrava de certo e verdadeiro. Voltava as costas à luz e a face aos objetos por ele iluminados, e assim o meu rosto com os que via iluminados não era ele próprio iluminado. Tu sabes, Senhor meu Deus, quantas noções de arte dialética, de geometria, música e aritmética eu aprendi sem grande dificuldade e sem auxílio humano, já que a agilidade da inteligência e a perspicácia crítica são dons teus. No entanto, eu não os ofereci a ti. E assim, longe de me serem úteis, causavam-me dano ainda maior. De fato, insisti em apoderar-me de boa parte da minha herança, e não quis confiar-te minha força. Mas afastei-me de ti para uma região longínqua, a fim de tudo dissipar em paixões luxuriosas. Mas de que me serviam tão preciosos dons, se deles não fazia bom uso?
Eu não percebia que essas doutrinas eram de difícil compreensão, até a homens de gênio e de estudo. Só o percebia quando as tentava explicar. E o melhor deles era quem menos demorava em acompanhar nas explicações. Mas de que me servia isso, Senhor Deus da verdade, se eu acreditava que tu eras um corpo luminoso e imenso, e eu uma parcela desse corpo? Requintada a perversidade. Mas eu era assim. E agora, meu Deus, não me envergonho de confessar as misericórdias por ti operadas em mim e invocar-te. Como então não me envergonhei de pronunciar blasfêmias diante dos homens, ladrando contra ti. Que me adiantava então possuir talento tão ágil para entender as ciências humanas e deslindar, sem a ajuda de ensino humano, tantos livros intricados, se depois errava de modo tão monstruoso e sacrílego na doutrina religiosa? E que prejuízos sofriam teus humildes filhos por terem menos inteligência, se de ti não se afastavam, se no ninho de tua igreja eles cresciam as penas, nutrindo as asas da caridade com o alimento de uma fé sadia. Senhor nosso Deus, faze que sejamos cheios de esperança à sombra de tuas asas, e dá-nos proteção e apoio. Tu nos sustentarás desde pequenos e até o tempo dos cabelos brancos, pois a nossa firmeza é firmeza quando se apoia em ti, mas é fraqueza quando se apoia em nós. Vive sempre junto a ti o nosso bem, e nos tornamos perversos quando nos afastamos de ti. Retornemos a ti, Senhor, para que não sejamos destruídos. De fato, é em ti que o nosso bem vive e não desfalece, pois tu mesmo és o bem. E não receamos não mais encontrar o lugar de onde caímos, pois em nossa ausência não se destrói a nossa casa, que é a tua eternidade. Então, Agostinho, ele termina esse livro quarto falando um pouco sobre a inteligência dele. Então, ele relata o quão fácil foi para ele compreender livros de filosofia como esse livro As 10 Categorias de Aristóteles, com grande facilidade. Enquanto tantos outros tinham uma dificuldade imensa de compreender, né, e só o compreendia com o auxílio de professores muito doutos, Agostinho consegue sozinho, com a simples leitura, compreender esse e tantos outros livros. E vai dizendo, todas as artes liberais, né, a gramática, a retórica, né, tudo que ele foi aprendendo com muita facilidade sozinho. Mas em vez de usar toda essa sua inteligência, que ele reconhece como um dom de Deus, para voltar o seu olhar para Deus, para as coisas de Deus e louvar a Deus, ele, na verdade, influenciado pela doutrina maniqueísta, enxergava Deus de uma forma totalmente diferente. Enxergava Deus como uma grande matéria presente no universo inteiro, de uma maneira como se fosse uma substância que permeasse o universo inteiro e permeasse a ele mesmo, e ele seria uma parte, digamos, dessa substância que sustenta e permeia todas as coisas. Era esse o conceito que ele tinha. Ele não tinha o conceito desse Deus espiritual. Então, mesmo sendo tão inteligente, mesmo sendo capaz de tanta coisa, intelectualmente falando, toda essa inteligência não o aproximou de Deus. Ele tinha a intuição, ele tinha o desejo, ele tinha algo dentro dele que apontava para a verdade, mas a mente dele estava como que encoberta, tanto pela doutrina errônea que ele seguia dos maniqueístas, como pelo pecado, né? O pecado da carne que ele ainda carregava em si. Então, essa vida de pecado e essa influência doutrinária totalmente equivocada impediu que aquela inteligência, naquele momento da sua vida, aos 26, 27 anos, né, contemplasse a beleza tal como ela é, né? Contemplasse a verdade, né, na sua totalidade. E assim ele termina o livro quarto e a gente segue a leitura. Então, Agostinho, ele agora vai sair da África, né, para a Itália. E esse é um passo que Agostinho dá em direção a encontrar aquele que vai ajudá-lo na sua conversão. Ele começa o livro louvando a Deus.
Recebe o sacrifício destas minhas confissões através de minha língua, que criaste e encorajaste, para que cante o teu nome. Cura-me todos os ossos e faz que eles digam: Senhor, quem é semelhante a ti? Quem a ti se confessa, nada de novo te informa de quanto lhe vai na alma, pois nem o coração mais fechado pode subtrair-se ao teu olhar, nem a dureza dos homens podem afastar a tua mão. Tu a tornas branda de acordo com o teu querer, seja perdoando, seja punindo. Ninguém pode fugir ao teu calor. Que minha alma te louve para te amar, que confesse as tuas misericórdias para te louvar. Toda a criação entoa sem cessar os teus louvores. Os seres espirituais voltados para ti e os demais seres animados ou inanimados, através da boca de quem os contempla. Desse modo, nossa alma, apoiando-se nas criaturas e recuperando-se da própria fraqueza, junta-se a ti, admirável Criador delas, pois em ti encontra renovação e força verdadeira. Afastem-se, fujam de ti os revoltados e os maus. Tu os vês e lhes distingues as sombras. O universo, com eles é belo, embora sejam feios e disformes. Mas que mal puderam fazer-te? Como puderam desonrar-te o reino, puro e santo, desde o mais alto dos céus e as últimas extremidades da terra? Para onde fugiram ao fugirem de tua face? Em que lugar não os pode encontrar? Fugiram para não verem teu olhar e observá-los, ofuscados, e para esbarrarem contigo, pois não abandonas as tuas criaturas. Sim, para esbarrarem contigo e serem com justiça punidos. Quiseram fugir de tua bondade e esbarraram na tua justiça, e incidiram na tua severidade. Evidentemente, não sabem que estás em toda parte, que nenhum espaço te encerra, que somente tu sempre estás presente, mesmo aqueles que se afastam de ti. Muito bonito isso. Que voltem atrás e te procurem, porque não abandonas as tuas criaturas, como estas abandonam o Criador. Voltem a procurar-te. Eis que aí estás em seus corações, no coração de cada um que te reconhece e se lança a teus pés, e chora no teu seio após longa e difícil jornada, como o filho pródigo. Tu estás pronto a enxugar as suas lágrimas. Choram ainda mais e no pranto encontram alegria, porque tu, Senhor, não és um homem qualquer de carne e osso, mas és tu, Senhor, que os fizeste, que agora os encoraja e consola. Onde estava eu quando te procurava? Estavas diante de mim, e eu até de mim mesmo me afastava. E se não encontrava nem a mim mesmo, muito menos podia encontrar-te, a ti. Então esse parágrafo 2, né, do quinto livro é uma beleza absurda. Né? Fala de conversão, de voltar para o Senhor. Que a gente pode ver claramente a beleza, né, da misericórdia de Deus expressa de maneira tão sublime no Filho Pródigo. E que Agostinho fala com tanta beleza. Esse final é lindo, né? Estavas diante de mim e eu até de mim mesmo me afastava. E se não encontrava nem a mim mesmo, muito menos podia encontrar-te a ti. Contarei na presença do meu Deus os acontecimentos daquele meu 29º ano de idade. Agostinho agora vai falar do encontro com esse Fausto, que era um bispo maniqueu, que tinha prometido que iria explicar para Agostinho todas as coisas, ia fazer ele compreender todas as coisas que ele tinha dúvida. Tinha vindo a Cartago um bispo maniqueu chamado Fausto, grande armadilha do diabo, cuja melíflua eloquência envolvera já muitas pessoas. Embora grande admirador dessa eloquência, eu sabia distingui-la da verdade, das coisas que era ávido de aprender. Eu não reparava tanto no prato do discurso, mas sim que comida me servia esse famoso Fausto, tão citado pelos seus.
Precediu a fama de homem competentíssimo nas ciências mais nobres e, em particular, de erudito nas letras. Eu que recordava, por tê-las lido e estudado, as obras de muitos filósofos, comparava algumas delas às prolixas fantasias dos maniqueus e concluía por achar mais verossímeis as teorias daqueles que possuíram luz suficiente para poder prescrutar a ordem do mundo, embora não tenham de nenhuma forma encontrado seu Senhor. Pois tu, Senhor, és grande e olhas para o pobre e de longe fitas o soberbo. Tu te aproximas do coração contrito e não te revelas aos soberbos, ainda que a curiosidade e perícia deles consigam contar as estrelas dos céus e os grãos de areia, medir os espaços celestes e explorar o curso dos astros. Então, só para que a gente entenda bem essa parte. Então, Agostinho, ele tinha lido, como ele fala, os filósofos. E aí, como a gente comentou lá atrás, naquele tempo, astronomia, astrologia, filosofia, matemática, era tudo muito misturado. Então, Agostinho enxergava nesses filósofos muita verdade. Embora, como ele diga, esses filósofos não tinham conseguido encontrar o Senhor, porque a soberba dele, a vaidade deles, os impedia de enxergar, né, o Senhor. Mas ele reconhecia sabedoria, digamos assim, verdade científica, né, melhor dizendo, em tudo aquilo que os filósofos colocavam. E comparando a doutrina maniqueísta com todos aqueles estudos que Agostinho tinha dos filósofos, ele enxergava mais verdade, mais corretude na teoria dos filósofos, nos conceitos filosóficos, na ciência filosófica, do que propriamente na doutrina maniqueísta. Então, o bispo Fausto vem e Agostinho vai confrontar o bispo, tentando tirar essas dúvidas, tentando que o bispo explique a ele, né, aquilo que Agostinho enxergava como estando mais certo no ensinamento dos filósofos do que na doutrina maniqueísta. Investigando esses mistérios com inteligência e a perspicácia de ti recebidas, fizeram muitas descobertas, ainda falando dos filósofos. Predisseram com antecipação de muitos anos os eclipses do Sol e da Lua, precisando o dia, a hora e o modo de cada evento, sem erro de cálculo. Claramente é ciências astronômicas ele está falando aqui. E tudo sucedeu conforme tinham previsto. De suas descobertas resultaram as leis até hoje consultadas e usadas para predizer o ano, o mês, o dia, a hora dos eclipses totais ou parciais do Sol e da Lua. E o fenômeno se realiza segundo as previsões. O povo se admira, os ignorantes ficam estupefatos. Os sábios cientistas exultam e se orgulham, mas afastados e eclipsados de tua luz por sua vã soberba. Preveem com tanta antecipação o eclipse do Sol e não enxergam o seu próprio. Já presente, porque não procuram indagar com o espírito religioso, aquele de quem receberam a inteligência que usem tais pesquisas. E ainda que descubram terem sido feitos por ti, não são capazes de se entregarem a ti, para que conserves o que fizeste. Como se fossem seus próprios criadores, não se oferecem a ti, não sacrificam as próprias ambições, como se abatem os pássaros que voam. Não sufocam as próprias curiosidades que, como peixes do mar, perscrutam os segredos do abismo. Nem extirpam as luxúrias, como se caçam os animais do campo. A fim de que tu, meu Deus, fogo devorador, possa recriar suas pessoas para uma vida nova, destruindo nelas os desejos mortais. Então, né, esses cientistas tão admirados por Agostinho não conseguiram deixar a soberba, a vaidade de lado para se entregar ao Senhor, para procurar o Senhor. E segue. Eles, os filósofos, astrônomos, etc., não conhecem o caminho que é a tua palavra, por meio da qual criaste, não só o que eles medem, mas também a eles mesmos que medem. Até os sentidos pelos quais veem o que calculam, é a inteligência com a qual calculam, ilimitada.
O próprio unigênito se fez para nós sabedoria, justiça e santificação. Foi considerado um de nós e pagou tributo a César. Não conhecem o caminho pelo qual, deixando o orgulho, iriam até o Salvador, e por ele subiriam novamente a ele. Ignoram este caminho e se consideram tão elevados e cintilantes quanto os astros, e tombaram por terra, com o coração coberto pelas trevas da ignorância. Dizem muitas verdades sobre as criaturas e não buscam devotamente a verdade, artífice da criação. Assim, não a encontram, ou se a encontram, embora conhecendo a Deus, não lhe prestam honra como a Deus, nem lhe rendem graças. Perdem-se em vãs reflexões. Proclamam-se sábios, atribuindo assim dons que são teus, e se empenham, cegos e perversos, em atribuir-te o que propriamente pertence a eles. Transferem suas falsidades a ti, que és a verdade. E assim, trocam a glória do Deus incorruptível por imagens do homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Trocam a verdade do Deus pela mentira e adoram e servem a criatura em lugar do Criador. Eu, no entanto, conservava desses filósofos muitas verdades sobre as criaturas e tinha a prova racional pelos cálculos, pela sucessão das estações, pelo testemunho visível dos astros e a confrontava com a doutrina de Manés, a doutrina maniqueísta, que escrevera abundantemente muitos disparates sobre tais problemas. Mas não me ocorria explicação racional, nem dos solstícios e dos equinócios, nem dos eclipses dos astros, nem de coisa alguma que aprendera nos livros dos sábios profanos. Todavia, era obrigado a acreditar, embora a doutrina deles não concordasse com os resultados de meus cálculos e de minhas experiências, deles divergindo totalmente. Então, como falei, Agostinho ele vai fazer tentar resolver esse dilema. Né? Então, ele reconhece toda a sabedoria e toda precisão científica daquilo que ele enxergava nos filósofos, fazendo a ressalva que os filósofos, por sua soberba, não conseguiram ir além do criado e encontrar verdadeiramente o criador de tudo aquilo que eles enxergaram e decifraram. E aí esse é o ponto da ciência, né? A ciência se aprofunda no criado, mas não consegue ir além daquilo que ela mede e vê. Deus que criou e mantém tudo aquilo que é possível de ser calculado, que criou quem calcula, que criou a inteligência e a sabedoria usada por aqueles que calculam. Então esses sábios, esses filósofos não conseguiram enxergar, né, Deus naquilo que mediam, que viam, que compreendiam. Né? Mas Agostinho enxergava verdade científica naquilo. Ao passo que a doutrina maniqueísta tentava dar explicações sobre os fenômenos da astronomia, né, sobre o movimento dos planetas, sobre a questão das estações, dos eclipses, do tempo, né, e as explicações simplesmente eram falsas. Agostinho via mais verdade e acerto nas explicações científicas dos filósofos do que na doutrina, que, como dizia ele, era obrigado a seguir se quisesse continuar sendo maniqueísta. Mas esse conflito permanecia. Né? E é o Fausto que vem, então, a Cartago para tentar, né, digamos assim, explicar a Agostinho. Não veio por isso, mas Agostinho vai usar aquele momento para que esse sábio bispo maniqueu, considerado um dos mais sábios bispos daquela doutrina, pudesse dirimir todas essas dúvidas, né, que Agostinho trazia no seu coração. Então vamos parar por aqui, a gente continua no próximo episódio, como foi esse encontro de Agostinho com o bispo. Então que Nosso Senhor nos ilumine a nossa mente, nosso coração, que a gente possa usar a nossa inteligência, não só para compreender todas as coisas criadas, mas buscar além delas, né? Buscar o Deus que criou todas as coisas. Que a gente não fique preso simplesmente ao mundo que a gente enxerga, aos conceitos que
a nossa mente consegue explicar, né? Porque existe uma realidade maior do que tudo isso. Então, que o Espírito Santo possa vir nos inspirar, alargar nossa visão, nosso conhecimento, nossa inteligência, e encontrar o Deus que criou todas as coisas, e que nos deu essa inteligência e sabedoria para compreender todas elas. Então, que Santo Agostinho e Santa Mônica nos ajudem, nos inspire, que por sua intercessão possamos mergulhar mais nos mistérios de Deus através daquilo que Deus criou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.